E para finalizar, nós temos o último gatilho mental, que se chama relação, dor e prazer. A adaptação desse gatilho na sedução ainda é meio nova para mim, e eu comecei a estudar isso há pouco tempo. Então interprete esse gatilho como um programa na fase beta, como se estivesse na versão de testes ainda. Ah, então quer dizer que não funciona? Claro que funciona, porém, ainda está em fase de testes. E como sempre, eu vou te explicar o que é o gatilho e como ele vai ser adaptado para nós. O Tony Robbins, em seu livro Desperte o Gigante Interior, tem um parágrafo que ficou marcado em mim para sempre. Eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas ele disse uma coisa mais ou menos assim: a gente não quer comprar um carro pelo carro, a gente quer comprar o carro pelo prestígio que a gente vai ter aos olhos das outras pessoas. A gente não quer uma namorada por ter uma namorada. A gente quer uma namorada pelo que ela vai fazer a gente sentir. A gente não quer perder a mulher não pelo fato de não ter mais ela, mas pela dor emocional que isso vai causar. Em outras palavras, as pessoas são movidas pelo status, pelo prestígio, pela sensação de poder e fugindo da dor, fugindo do medo e das coisas ruins. Isso que Tony Robbins disse é pura verdade. A gente não precisa comprar um carro para ter esse prestígio. Ele defende a tese de que a gente pode construir dentro da nossa cabeça a sensação de prestígio, por exemplo. Mas isso não vem muito ao caso. A questão é que tudo isso existe e tudo isso é possível porque nós temos um comportamento quase instintivo e nós vamos chamar de dor versus prazer. Esse comportamento, que seria um instinto de sobrevivência, faz com que a gente corra atrás de coisas boas, coisas que a gente julga bom para nós e que a gente fuja de coisas que provoquem dor. E pode ser qualquer tipo de dor, pode ser uma dor emocional, pode ser um medo, qualquer coisa. E tudo gira em torno da dor e do prazer. Tudo que tu faz na vida está relacionado a isso. Tu acorda às 6 horas da manhã para ir para academia, tu tá correndo atrás do prazer. Tu vai na academia por um propósito. Pode ser por saúde, pode ser que tu quer ficar mais atraente, ou pode ser o teu esporte preferido. Ter saúde e longevidade se interpreta como prazer, óbvio, e praticar o teu esporte é diversão, é hobby, é superação e também se interpreta como prazer. Ir para a faculdade, trabalhar, tu tá correndo atrás do prazer e fugindo da dor. Tu tá correndo atrás de ter uma carreira para ganhar dinheiro, para ter uma vida boa. Tu está buscando esse prazer a longo prazo e fugindo da dor de ter uma vida pobre. O teu investimento nesse curso foi uma tentativa de tu buscar prazer e ter mais mulheres, fugir da tua dor de se sentir sozinho, se sentir incapaz, etc. Tudo na vida é motivado pela dor, pelo prazer ou por ambos. Isso é inegável porque é instinto. Publicitários acabaram descobrindo isso e trabalhando em cima disso para ter uma arma para persuadir as pessoas em comerciais, propagandas e tudo mais. Vou te dar 2 exemplos aqui, um exemplo clássico e um exemplo grotesco. O exemplo clássico é o seguinte: pensa em uma propaganda de margarina. O que sempre aparece nas propagandas de margarina da Qualy, por exemplo. Uma família feliz, todo mundo sorrindo, todo mundo jantando junto, o que é raro acontecer, e a gente olha aquela propaganda e sente aquela união familiar. O que a propaganda passa subliminarmente é a união familiar e, como o público-alvo dessa propaganda são as mães, donas de casa, para atingir elas, nada melhor do que passar a imagem de união familiar. A propaganda subcomunica que, comprando a margarina de tal marca, a dona de casa vai também ter aquela união familiar. E com o tempo e com a repetição constante dessas propagandas, fazem com que a dona de casa relacione o valor que a propaganda está passando da família e união familiar com o próprio produto. Assim como a Coca-Cola lembra diversão, lembra coisas boas, lembra união em família, lembra Natal. Ah, vai dizer que tu não lembra daquele ursinho polar da Coca-Cola, das propagandas de Natal. Aquilo toca o coração das pessoas. Alguém aqui passou um Natal, uma reunião em família, sem tomar um gole de Coca-Cola? Eu duvido. Tudo que eu falei a recém são publicidades da pessoa correndo atrás do prazer. E eu ainda vou te dar um exemplo de publicidade da pessoa fugindo da dor. E aí vem o exemplo grotesco. Acho que todo mundo aqui já recebeu no e-mail algum tipo de spam, de Viagra ou de métodos para aumentar o pênis. E eu recebi isso a minha vida inteira e eu nunca cliquei para abrir esses e-mails. Porque os assuntos dos e-mails eram mais ou menos assim: aumente seu pênis. Compre Viagra.
Só que de uns tempos pra cá, eu acho que esses caras andaram estudando gatilhos mentais. E eles mudaram a forma de promover os produtos. E agora vem algo do tipo assim: você nunca mais vai se sentir humilhado por broxar pra uma mulher. Ou então, a sua humilhação por ter o pênis pequeno está prestes a acabar. E aí o que acontece? Quem tem pau pequeno ou quem tem disfunção erétil fica curioso. Porque eles estão fugindo da dor. A dor de ter pau pequeno? Não, a dor de se sentir humilhado quando vai fazer sexo. E é isso que dói no cara, o sentimento de humilhação, de inferioridade. Mas enfim, isso foi apenas um exemplo e eu sei que tu me entendeu. Usar o gatilho mental da relação dor e prazer na sedução consta em descrever de forma sutil ou através de roleplay o prazer que tu pode proporcionar para ela ou a dor que ela vai ter caso não esteja contigo. Mas muita calma nessa hora. Quando eu digo prazer, eu não quero que tu relacione isso a sexo. Claro que sexo pode sim ser um prazer, porém é muito além disso. É tudo de bom que tu pode proporcionar para ela. E não importa se isso é algo criativo, como vocês dois falando em tom de brincadeira sobre vocês viajarem juntos, ou se é algo real, como um beijo, um abraço, dormir junto, coisas que as mulheres gostam. Tudo isso não precisa necessariamente ser descrito com detalhes. Pode ser uma simples mensagem. Por exemplo, manda um beijo de boa noite para ela, um beijo na testa. Que mulher que não gosta de se sentir protegida? Faz ela imaginar como seria ela dormindo contigo, dormindo abraçada contigo. Que mulher que não gosta disso? No momento em que tu expõe esse prazer para ela, tu dá muito mais motivos para ela se interessar em ti. E falar em dar motivos, em momento nenhum, em hipótese alguma, ostente alguma coisa. Não cometa a burrice de tentar demonstrar valor para ela, mesmo de forma indireta, que tu tem um carro, que tu ganha bem, nunca ostente. E isso aqui não é uma regra de sedução, não. É uma regra para a vida. É algo que separa os homens dos ratos. Mas voltando ao exemplo, tu também pode fazer ela correr da dor. Basta tu entender qual é a dor dela. Um padrãozinho aqui de exemplo é: eu sei que às vezes tu se sente sozinha. Por mais feliz que tu esteja, às vezes bate aquela carência. Às vezes tu queria ter um homem para tu confiar, um homem que cuidasse de ti. Mas não se preocupa, eu só tô passando para te dar boa noite. Tu percebe como eu levo a interação para um outro nível? Um nível de amante das mulheres, um nível de lover, e não algo superficial e fútil do tipo: eu quero te encontrar no final de semana. Eu respeito e entendo quem age dessa forma, porém eu sigo e ensino os padrões de amante das mulheres. Enfim, esse gatilho mental consta em tu expor para ela as vantagens que ela tem em ficar contigo e as desvantagens em não ficar. Mas tem que ter a sutileza. Quando tu usar isso, use com maestria, com lábia, com criatividade, e não como se fosse uma negociação, porque mulheres não são lógicas, mulheres são subjetivas. Sempre que usar essas coisas, opte pelo campo semântico em que ela esteja familiarizada, e quando tu for falar da parte de dor e não de prazer, use as palavras saudades, ausência, falta de atenção, falta de sexo, falta de proteção e aí por diante. É isso aí. Aqui eu encerro sobre gatilhos mentais e no próximo vídeo eu vou dar uma recapitulada básica sobre todos os gatilhos que eu falei aqui. Até mais!